Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, setembro 1862, volume 9, segunda parte. Uma reconciliação pelo Espiritismo. Muitas vezes provou o Espiritismo sua benéfica influência, restabelecendo a harmonia entre famílias e indivíduos. Disso, temos numerosos exemplos, na maioria, casos íntimos que nos foram confiados, por assim dizer, sob o selo da confissão e que, por isso, não podem ser revelados. Já não temos o mesmo escrúpulo para o que segue, de tocante interesse. Um capitão da Marinha Mercante do Havre, nosso conhecido pessoal, é excelente espírita e bom médium. Havia iniciado ao espiritismo vários homens de sua equipagem e só tinham motivos para se felicitar pela ordem, disciplina e bom comportamento. Tinha a bordo seu irmão de 18 anos e um piloto de 19. Ambos bons médiuns, animados de fé viva e que recebiam com fervor e reconhecimento os sábios conselhos dos espíritos protetores. Uma noite, porém, discutiram. Das palavras foram as vias de fato. Assim, acertaram lugar e hora para se baterem a bordo na manhã seguinte. Tomada a decisão, separaram-se. À noite, sentiram vontade de escrever, e cada qual de seu lado recebeu dos guias invisíveis uma séria admoestação sobre a futilidade de sua discussão e conselhos sobre a felicidade da amizade, com um convite à reconciliação, sem preconceitos. Movidos pelo mesmo sentimento, os dois jovens deixaram simultaneamente seu lugar e vieram chorando lançar-se nos braços um do outro. Desde então, nenhuma nuvem turvou a sua mútua compreensão. O próprio capitão nos fez o relato. Vimos o seu caderno de comunicações espíritas, bem como os dois jovens, onde lemos aquela de que acabamos de falar. O fato seguinte ocorreu ao mesmo capitão numa de suas travessias. Temos o prazer de o transcrever, posto que alheio ao assunto. Foi em alto mar, com o melhor tempo do mundo, quando ele recebeu a seguinte comunicação: Toma todas as precauções. Amanhã, às 2 horas, cairá uma borrasca e teu navio correrá grande perigo. Como nada deixava prever o mau tempo, o capitão logo pensou numa mistificação. Contudo, para nada ter a censurar-se ao acaso, tomou medidas. Foi bom. À hora certa, desencadeou-se violenta tempestade, e durante 3 dias o navio enfrentou os maiores perigos que jamais lhe ocorreram. Graças, porém, às precauções tomadas, safou-se sem acidentes. O fato da reconciliação sugeriu-nos as seguintes reflexões. Um dos resultados do espiritismo bem compreendido, e insistimos na expressão bem compreendido, é o desenvolvimento do sentimento de caridade. Mas, como se sabe, a própria caridade tem um conceito muito elástico, desde a simples esmola até o amor aos inimigos, que é o sublime da caridade. Pode dizer-se que ela resume todos os nobres impulsos da alma para com o próximo. O verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pode ter inimigos. Não os teve o Cristo? Mas não é o inimigo pessoal, pois está sempre apto a perdoar e a pagar o mal com o bem. Se 2 espíritas tiverem tido outrora motivos para recíproca animosidade, sua reconciliação será fácil, porque o ofendido esquece a ofensa e o ofensor reconhece a sua
sem razão. Desde então, não mais querelas, porque serão reciprocamente indulgentes e farão mútuas concessões. Nenhum deles procurará impor ao outro um perdão humilhante, que irrita e fere mais do que acalma. Se em tais condições duas criaturas podem viver em boa harmonia, o maior número também o pode. E então serão tão felizes quanto é possível sê-lo na terra, porque a maior parte de nossas atribulações surge do contato com os maus. Suponhamos uma nação inteira imbuída de tais princípios. Não será a mais feliz do mundo? Aquilo que apenas é possível para os indivíduos, dirão uns, é utopia para as massas, a menos que se dê um milagre, ora. Tal milagre falo-á o Espiritismo muitas vezes em pequena escala, nas famílias desunidas, onde restabelece a paz e a concórdia. O futuro provará que o pode fazer em larga escala. Resposta ao convite dos espíritas de Lyon e de Bordeaux. Meus caros irmãos e amigos espíritas de Lyon, apresso-me em vos dizer quanto sou sensível ao novo testemunho de simpatia que me acabais de dar, com o amável e grato convite para vos visitar este ano. Aceito-o com prazer, porque para mim é sempre uma felicidade encontrar-me em vosso meio. Amigos, minha alegria é grande ao ver a família crescer a olhos vistos. É a mais eloquente resposta aos tolos e ignóbeis ataques ao Espiritismo. Parece que tal crescimento lhes aumenta o furor, porque hoje mesmo recebi uma carta de Lyon anunciando a remessa de um jornal dessa cidade, La France Littéraire, no qual a doutrina em geral e minhas obras em particular são agredidas de maneira tão desagradável que me consultam se devem responder pela imprensa ou pelos tribunais. Digo que a resposta deve ser o desprezo. Se a doutrina não fizesse progressos, se minhas obras fossem natimortas, ninguém se inquietaria e nada diria. São os nossos sucessos que exasperam os inimigos. Deixemo-los, pois, derramar a sua raiva impotente que mostra como sentem próxima a sua derrota. Eles não são tão tolos para se agarrarem a um aborto. Quanto mais ignóbeis forem os seus ataques, menos estes devem ser temidos, porque desprezados pelas criaturas honestas e provam que aqueles não têm boas razões a opor, desde que só sabem dizer injúrias. Continuai, pois, meus amigos, a grande obra de regeneração, iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis o fruto da perseverança. Provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a dádiva da paz e da concórdia entre os homens. E fazei que, vendo-nos, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Meus amigos, sinto-me feliz por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento e marcharem de comum acordo para o nobre objetivo que nos propomos. Sendo tal objetivo o mesmo para todos, não poderia haver divisões. Uma mesma bandeira vos deve guiar, e nela está escrito: fora da caridade não há salvação. Ficai certos de que em torno dela é que a humanidade inteira sentirá a necessidade de se unir, quando se cansar das lutas geradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Esta máxima, verdadeira âncora de salvação, pois será o repouso após a fadiga. O Espiritismo terá a glória de havê-la proclamado. Inscrevei-a em todos os locais de reunião e em vossas casas. Que ela seja, de agora em diante, a palavra de união entre todos os homens que, sinceramente, querem o bem, sem segunda intenção pessoal.
Mas fazei melhor ainda, gravai-a em vossos corações, e desde já desfrutareis a calma e a serenidade que aí acharão as gerações futuras, quando a paz for a base das relações sociais. Sois os pioneiros, deveis dar exemplo a fim de encorajar os outros a vos seguirem. Não esqueçais que a tática dos vossos inimigos encarnados e desencarnados é dividir-vos. Provai-lhes que perdem o tempo na tentativa de suscitar entre os grupos sentimentos de inveja e rivalidade, que seriam uma apostásia da verdadeira doutrina espírita cristã. As 500 assinaturas que subscrevem o convite que tiveste a bondade de me enviar representam um protesto contra essa tentativa. E ainda há outros que terei o prazer de aí ver. Aos meus olhos, é mais que simples fórmula, é um estímulo à marcha que nos traçam os bons espíritos. Eu as conservarei preciosamente, porque um dia constituirão os gloriosos arquivos do Espiritismo. Ainda uma palavra, meus amigos. Indo ver-vos, uma coisa desejo, é que não haja banquete. E isto por vários motivos. Não quero que minha visita seja ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns e privar-me do prazer de ver todos reunidos. Os tempos estão duros. Não devemos fazer despesas inúteis. O dinheiro que isto custaria seria melhor empregado em auxílio aos que mais tarde necessitarão. Eu vos digo com toda sinceridade. O pensamento naquilo que fizerdes por mim em tal circunstância poderia ser uma cama de privação para muitos e me tiraria o prazer da reunião. Nem vou a Lyon para exibição, nem para receber homenagens, mas para me entender convosco, consolar os aflitos, encorajar os fracos, ajudar-vos com os meus conselhos, até onde estiver em mim fazê-lo. E o que de mais agradável me podeis oferecer é o espetáculo de uma união boa, franca e sólida. Crede, os termos tão afetuosos do vosso convite para mim valem mais que todos os benquistes do mundo, ainda que oferecido num palácio. Que me restaria de um banquete? Nada, ao passo que vosso convite fica com preciosa lembrança e uma prova de vossa afeição. Até breve, meus amigos. Se Deus quiser, terei o prazer de vos apertar as mãos cordialmente. Allan Kardec. Ao Senhor Sabot de Bordeaux. Sinto-me sensibilizado pelo desejo que me testemunharam muitos espíritas de Bordeaux, de lá me verem ainda este ano. Se não surgir qualquer obstáculo imprevisto, tenho a intenção de lhes fazer uma visita, quando mais não fosse para lhes agradecer a boa acolhida do ano passado. Mas tenho a satisfação de lhes dar a conhecer que desejo não haja banquete. Não vou ao vosso meio para receber ovações, mas para dar instruções aos que deles sentem necessidade e com os quais terei o prazer de conversar. Alguns quiseram dar à minha visita o caráter pastoral. Não desejo que tenha outro caráter. Crede que me sinto mais honrado com um franco e cordial acolhimento de forma muito simples do que com uma recepção cerimoniosa, que nem convém ao meu caráter e hábitos, nem aos meus princípios. Se entre eles não reinasse união, não seria um banquete que a produziria. Ao contrário. Se ela existe, pode manifestar-se de outro modo do que por uma festa em que haverá lugar para o amor próprio, mas não tocaria um verdadeiro espírita, nem por uma despesa inútil que seria melhor empregada em aliviar infortúnios.
Cotizai-vos, pois, que minha intenção, se o quiserdes, e permiti que contribua com o meu óbolo. Mas, em vez de comer o dinheiro, que este sirva para alimentar aqueles a quem falta o necessário. Então, será uma festa do coração e não do estômago. Mais vale ser abençoado pelos infelizes que pelos cozinheiros. A sinceridade da união traduz-se por atos, e mais ainda por atos íntimos do que por demonstrações aparatosas. Que eu veja por toda parte a paz e reinar a concórdia na grande família. Que cada um ponha de lado as vãs suscetibilidades, as rivalidades pueris, filhas do orgulho. Que todos tenham um objetivo único, o triunfo e a propagação da doutrina, e que todos acorram com zelo, perseverança e abnegação de todo interesse e de toda vaidade pessoal. Eis o que para mim seria uma verdadeira festa, o que me cumularia de prazer e me permitiria trazer da segunda visita a Bordeaux a mais suave e agradável lembrança. Peço-vos comuniqueis minhas intenções aos nossos irmãos espíritas e crer-me, etc. Allan Kardec. Achamo-nos no dever de publicar estas duas respostas para que não se equivoquem quanto aos sentimentos que nos guiam nas visitas que fazemos aos centros espíritas. Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos de outras cidades que nos fizeram idêntico convite. Lamentamos que o tempo não nos permita ir a toda parte. Falo-emos sucessivamente. No instante de as expedir, um convite dos mais gentis e atenciosos nos é feito em nome dos membros da Sociedade Espírita de Viena, Áustria. Lamentamos muito não poder lá ir este ano. Poesias Espíritas. Peregrinações da alma. Assim como o sangue na circulação, em íntimas gotas vem do coração, nossa vida emana, sim, da divindade, no infinito gravita durante a eternidade. A terra é um lugar de prova e sofrimento. Aí está o nosso pranto, aí o ranger de dentes. Aí é o inferno, e o nosso livramento na proporção do mal em seus antecedentes. Assim, pois, cada um deixando este vil mundo, se eleva mais ou menos, vai a outro planeta. Conforme for mais puro, ou for ainda imundo, seu ser se desenvolve, ou aqui resta grilheta. Que ninguém atinge do eleito a posição, sem antes expiar todos os malefícios. Se o cáustico remorso, pesar e oração não lançam sobre o mal o véu dos benefícios. Como um errante espírito, manchado ainda de lama, vem tomar novo corpo aqui para sofrer, renascer para a virtude, numa família humana, depurar-se no bem e de novo morrer. Encarnar-se entre nós vem por devotamento e vontade de Deus as almas escolhidas, servas de um Deus bom, do grão merecimento, pregar a lei do amor, curar nossas feridas. E uma vez terminada esta missão tão santa, logo Deus as destaca ao celeste labor, de onde a alma se eleva e alegremente canta neste coro infinito do oceano do amor. Terminadas assim nossas provas, um dia, pelo amor, elevados às santas regiões, triunfantes iremos ao seio da harmonia a aumentar dos eleitos as nobres legiões. Lá, por felicidade e estímulos de delícias, aos que foram caros, Deus nos reunirá. Fundidos na aventura de muito santas carícias, de um céu sempre puro nos abençoará. No bem como no belo, mudada a condição, seremos transferidos para a santa cidade, onde veremos sim crescer a gratidão pelo imenso tesouro que é a felicidade.
dos mundos graduados, seguidos à imensa escala, sempre mais depurados, mudando de confins. Iremos terminar onde tudo se instala, a renascer do amor, brilhantes serafins. De uma raça nova seremos pioneiros e os anjos da guarda dos homens do futuro. Da vontade de Deus seremos mensageiros, vigilantes fiéis de um mundo nascituro. De Deus tal é o poder real, assim parece, no imenso percurso da pobre humanidade. Inclinemos então que a ordem não perece, cantando glória a Deus por toda a eternidade. B. Joly, herborista de Lyon. Nota explicativa 1. Por uma falha tipográfica, o original foi publicado sem a quinta estrofe. O Sr. Allan Kardec a incluiu nos números de novembro, com uma pequena nota explicativa. Pondo aquela estrofe no devido lugar, pareceu-nos necessário este aviso e desnecessária a nota final do mês de novembro. O tradutor. Observação. Talvez possam os críticos severos fazer algumas restrições a estes versos. Deixam-lhes a tarefa e consideramos apenas a ideia, cuja justeza, do ponto de vista espírita, não pode ser negada. É mesmo a alma em suas peregrinações pelo trabalho depurador para chegar à felicidade sem fim. Um ponto, entretanto, que parece dominar é muito ortodoxo e não poderíamos admiti-lo. Está expresso na quadra da epígrafe: no infinito gravita durante a eternidade. Se por isso entende o autor que a alma sobe incessantemente, resulta que jamais chegaria à felicidade perfeita. Diz a razão que, sendo a alma um ser finito, sua ascensão para o bem absoluto deve ter um limite que, chegada a um certo ponto, não ficará em perpétua contemplação, aliás, pouco atraente, e que seria uma perpétua inutilidade, mas terá uma atividade incessante e bem-aventurada como auxiliar da divindade. O anjo da guarda. Sociedade Espírita Africana, médium Senhorita O. Pobres humanos que sofreis na terra, consolai-vos, enxugai o pranto. Em vão ronca a tormenta sobre vós. Os guias vos envolvem com seu manto. Deus, o Deus tão bom e vosso Pai, a todos deu um anjo e um irmão. De vós, amiga, ajuda e proteção. Queremos, após esta vida, a vossa felicidade e conduzir-vos ao céu, aos planos da claridade. Se visseis nosso sorriso aos vossos passos primeiros, se visseis nossa tristeza quando ficais derradeiros. Queremos só ensinar o segredo que é o bem, para que vos torneis anjos, anjos da guarda também. Sim, após todas as penas, já vos tendo depurado, o Senhor vos manda à terra do progresso encarregado. Assistindo os pequeninos de modo suave e terno, puro como o amor materno. Guiai então com segurança para a celeste esperança. A. Ducis. Observação. Estes versos e mais outros, de certa extensão, não menos notáveis sob o título A Criança e o Ateu, que publicaremos no próximo número, foram publicados no Eco du Scientifique da Argélia, a 31 de julho de 1862, precedidas da seguinte nota. Um dos nossos assinantes enviou-nos as duas poesias que se seguem, recebidas por um médium de Constantina, nos primeiros dias deste mês. Embora não os considerando isentos de crítica do ponto de vista das regras de verificação, nós os publicamos porque explicam, pelo menos em parte,
a doutrina espírita, que tende a se espalhar por toda a superfície do globo. Este médium, para ter a especialidade da poesia, já recebeu grande número de versos, que escreve com incrível facilidade, sem nenhuma rasura, posto desconheça as regras da métrica. Vimos um membro da Sociedade de Constantina, em presença do qual foram escritos: Dissertações Espíritas, Estudos Uranográficos, Sociedade Espírita de Paris, médium, Senhor Flammarion. De certo modo, as 3 comunicações abaixo constituem a iniciação de um jovem médium. Vê-se o que prometem para o futuro. São a introdução a uma série de estudos ditados pelo espírito que se propõe desenvolver sob o título de Estudos Uranográficos. Deixamos ao leitor a apreciação do fundo e da forma. Primeiro, há tempos vos foi anunciado aqui e alhures por vários espíritos e diversos médiuns que seriam feitas revelações sobre o sistema dos mundos. Fui chamado a contribuir para tal predição na ordem de meu destino. Antes de abrir o que poderia chamar os nossos estudos uranográficos, importa fixar bem o primeiro princípio, a fim de que o edifício, sentado em bases sólidas, tenha condições de durabilidade. Este primeiro princípio, esta primeira causa, é o grande e soberano poder que deu vida aos mundos e aos seres. Este preâmbulo a toda meditação séria é Deus. Ante este nome venerado, tudo se inclina e a harpa etérea dos céus faz vibrar as suas cordas de ouro. Filhos da terra, vós que há tanto tempo balbuciais este grande nome sem o compreender, quantas teorias aventurosas foram escritas desde o começo das idades nos anais da filosofia humana. Quantas interpretações erradas da consciência universal vieram à luz através de crenças caducas dos povos antigos. E hoje, ainda que a era cristã, em seu esplendor, raiou sobre o mundo, em ideia, se faz do primeiro dos seres, do ser por excelência, daquele que é? Não vimos nos últimos tempos o panteísmo orgulhoso elevar-se soberbo até aquele que julgou certo qualificar de ser absorvente do grande todo, de cujo seio tudo saiu e no qual tudo deve entrar e se confundir um dia, sem distinção de individualidades? Não vimos o ateísmo grosseiro instalar vergonhosamente o ceticismo negativista e corruptor de todo o progresso intelectual, a despeito do que tenham dito os sofistas, seus defensores? Seria interminável mencionar escrupulosamente todos os erros que foram aceitos a respeito do princípio primordial e eterno, e a reflexão é bastante para vos mostrar que o homem terreno errará sempre que pretender explicar este problema insolúvel para muitos espíritos desencarnados. Cabe-vos dizer implicitamente que deveis, melhor dito, que devemos inclinar-nos humildemente ante o grande ser. Dizei, filhos, se está em nós nos elevarmos até a ideia do ser infinito. Isto basta para nos interditar a pretensão de ter os olhos abertos diante do sol, sem ficarmos logo enceguecidos por deslumbrante esplendor de Deus na sua eterna glória. Guardai bem isso, é o prelúdio de nossos estudos. Crede em Deus, Criador e Organizador das esferas. Amai a Deus, Criador e Protetor das almas, e poderemos penetrar juntos, humildemente, e no mesmo tempo, estudiosamente, no santuário onde ele semeou os dons de seu infinito poder. Galileu.
Segundo, estabelecido o primeiro ponto de nossa tese, a segunda questão que se apresenta é a do poder que conserva os seres e que se convencionou chamar natureza. Depois do vocábulo que tudo resume, aquele que representa tudo. Mas o que é a natureza? Ouvi antes a definição do naturalista moderno. A natureza, diz ele, é o trono exterior do poder divino. A tal definição, juntarei esta, que resume todas as ideias dos observadores. A natureza é o poder efetivo do Criador. Notemos a dupla explicação do mesmo vocábulo, que, por uma maravilhosa combinação da linguagem, representa duas coisas, à primeira vista, tão diversas. Com efeito, a natureza, no primeiro sentido, representa o efeito, cuja causa é expressa no segundo. Uma paisagem de horizonte sem fim, tufos de árvores sob as quais sentimos a vida subir na seiva, um prado esmaltado de flores perfumosas e coroado pelo sol. A isto se chama natureza. Agora, se quiser designar a força que orienta os astros no espaço e que faz germinar o grão de trigo, é alada a natureza. Que a constatação dessas várias expressões seja para vós uma fonte de profundas reflexões. Que vos ensine que, se nos servimos do mesmo vocábulo para significar o efeito e a causa, é que realmente causa e efeito são uma só e mesma coisa. O astro atrai o astro no espaço, segundo leis inerentes à constituição do universo, e é atraído com a mesma força que a nele reside. Eis a causa e o efeito. O raio solar perfuma a flor e a abelha vai buscar o mel. Aqui, o perfume ainda é efeito e causa. Onde quer que na terra ponhais os olhos, podereis constatar essa dupla natureza. Concluamos daí que se a natureza, como a chamei, é a força efetiva de Deus, é ao mesmo tempo o trono de seu poder, é ao mesmo tempo ativa e passiva, efeito e causa, matéria e força imaterial. É a lei que cria, que governa, que embeleza. É o ser e a imagem. É a manifestação do poder criador infinitamente belo, infinitamente admirável, infinitamente digno da vontade da qual é mensageira. Galileu. Terceiro. Nosso terceiro estudo terá por tema o espaço. Várias definições lhe têm sido dadas, sendo esta a principal, a extensão que separa dois corpos. Daí, certos sofistas deduziram que, onde não houver corpos, não haverá espaço. É sobre isto que se basearam os teólogos para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que os corpos, em número finito, não poderiam formar uma série infinita, e que onde parassem os corpos, também pararia o espaço. Também definiram o espaço como lugar onde se movem os mundos, o vazio onde age a matéria, etc. Deixemo-nos nos tratados onde se encontram essas definições que nada definem. O espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma e que as várias definições dadas nada mais fazem que obscurecer. Todos sabemos o que é o espaço e desejo apenas estabelecer a sua infinidade para que estudos ulteriores não encontrem barreiras opostas à investigação de nosso ponto de vista. Ora, digo que o espaço é infinito porque é impossível opor-lhe qualquer limite e porque, a despeito da dificuldade de conceber o infinito, é-nos mais fácil ir eternamente no espaço, em pensamento,
do que parar num ponto qualquer, depois do qual não houvesse mais extensão a percorrer. Para imaginar, tanto quanto possível em nossas limitadas faculdades, a infinitude do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, perdida em meio ao infinito, para um ponto qualquer do universo, com a prodigiosa velocidade da faísca elétrica, que transpõe milhares de léguas por segundo, apenas tivéssemos deixado este globo e percorrido milhões de léguas, encontrar-nos-emos num ponto de onde a Terra apenas nos aparece como pálida estrela. Um instante após, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a estrelas longínquas que apenas distinguimos de nossa estação terrena. E de lá, não só a Terra estará inteiramente fora de nossas vistas nas profundezas do céu, mas ainda o vosso próprio Sol, no seu esplendor, estará eclipsado pela distância que dele nos separa. Animados sempre a ela pela velocidade do relâmpago, transporíamos sistemas de mundos à medida que avançamos no espaço, ilhas de luz etérea, vias estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão com que semeou plantas nos prados terrestres. Ora, há apenas alguns minutos que marchamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Milhões de mundos passaram aos nossos olhos e, contudo, escutai. Na realidade, não avançamos um passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e incessantemente, com a mesma velocidade do relâmpago, não teremos avançado nada. E isto de qualquer lado para o qual marchemos, para qualquer lado para o qual nos dirijamos desde este grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é o espaço. Galileu. Férias da Sociedade Espírita de Paris. Sociedade Espírita de Paris, 1º de agosto de 1862. Médium, Senhor e Visi. E depois separar-vos por algum tempo, mas os bons espíritos estarão sempre com os que lhes pedirem auxílio e apoio. Se cada um de vós deixa a mesa do mestre, não é apenas para exercício ou repouso, mas ainda para servir onde quer que vos espalheis a grande causa humanitária sob a bandeira e cujo abrigo vos pusestes. Bem compreendei que para o espírita fervoroso não há horas designadas para o estudo. Toda a sua vida não é mais que uma hora, e ainda demasiado curta para o trabalho a que se dedica, o desenvolvimento intelectual das raças humanas. Os galhos não se destacam do trono porque deste se afastam. Ao contrário, dão lugar a nossos impulsos que os unem e os solidarizam. Aproveitai estas férias que vão espalhar-vos para vos tornardes ainda mais fervorosos, a exemplo dos apóstolos do Cristo. Saí deste cenáculo fortes e corajosos. Que vossa fé e as boas obras liguem em torno de vós milhares de crentes que abençoarão a luz que espalhareis em vosso redor. Coragem, coragem, no dia do encontro, quando a auriflama do Espiritismo vos chamar ao combate e se desdobrar sobre vossas cabeças, que cada um tenha em volta de si os adeptos que houver formado sob sua bandeira, e os bons espíritos dirão o seu número e o levarão a Deus. Não durmais, pois, espíritas, a hora da sesta. Velai e orai. Já vos disse e outras vezes vo-lo repetirão. Soa o relógio dos séculos, uma vibração retine, chamando os que se acham na noite.
infelizes dos que não a quiseram escutar. Espíritas, ide despertar os adormecidos, e dizei-lhes que vão ser surpreendidos pelas vagas do mar que sobe em rugidos surdos e terríveis. Ide dizer-lhes que escolham um lugar mais iluminado e mais sólido, porque eis que os astros declinam e a natureza inteira se move, treme, agita-se. Mas, após as trevas, eis a luz, e aqueles que não tiverem querido ver e ouvir, emigrarão naquela hora para mundos inferiores, a fim de espiar e esperar longamente, muito longamente, os novos astros que devem elevar-se e os esclarecer. E o tempo lhe parecerá eternidade, pois não lobrigarão o término de suas penas até o dia em que começarem a crer e compreender. Espíritas, não mais vos chamarei crianças, mas homens, homens valentes e corajosos. Soldados da nova fé, combatei valentemente, armai o braço com a lança da caridade e cobri o corpo com o escudo do amor. Entrai na liça, alerta, alerta, calcai aos pés o erro e a mentira, e estendei a mão aos que vos perguntarem. Onde está a luz? Dizei-lhes que os que marcham guiados pela estrela do Espiritismo não são pusilânimes, que se não deslumbrem com miragens e não aceitem como leis, senão aquilo que ordena a razão fria e sã, que a caridade é a sua divisa e que não se despojem por seus irmãos, senão em nome da solidariedade universal, e nunca para ganharem um paraíso, que sabem muito bem que não podem possuir, senão quando tiverem expiado bastante. Que conheçam a Deus e que, antes de tudo, saibam que Ele é imutável em sua justiça e, consequentemente, não pode perdoar uma vida de faltas acumuladas por um segundo de arrependimento, como não pode punir uma hora de sacrilégio por uma eternidade de suplício. Sim, espíritas, contai os anos de arrependimento pelo número das estrelas, mas a idade de ouro virá para aquele que tiver sabido contá-los. E depois, trabalhadores e soldados, e que cada um volte com a pedra ou seixo que deve auxiliar a construção do novo edifício. Em verdade vos digo, desta vez não mais tereis que temer a confusão, posto que queremos elevar ao céu a torre que o coroará. Ao contrário, Deus estenderá a sua mão no vosso caminho, a fim de vos abrigar das tempestades. Eis a segunda hora do dia, eis os servidores que vêm de novo da parte do Mestre procurar trabalhadores. Vós que estáis desocupados, vinde e não espereis a última hora. Santo Agostinho. Os centros espíritas que devemos visitar. O número de centros que nos propomos visitar, aliado à extensão do trajeto, não nos permite consagrar a cada um o tempo que desejaríamos. Julgamos útil aproveitar o melhor possível esse tempo para a instrução. Com tal objetivo, é nosso propósito responder, tanto quanto nos for possível, a perguntas sobre as quais desejam esclarecimentos. Temos notado que, ao fazer tal proposta durante as reuniões, geralmente não sabem o que perguntar e muitos se calam por timidez ou por dificuldade de formular o seu pensamento. A fim de evitar esse duplo inconveniente, pedimos que previamente preparem as perguntas por escrito e nos forneçam uma lista antes da reunião. Assim, poderemos classificá-las metodicamente, eliminar repetições e responder de modo mais satisfatório para todos, refutando, ao mesmo tempo, as objeções à doutrina. Ao Senhor E.K.
Ignoro completamente a inscrição de que me fala em sua carta de 2 de agosto, datada de Gangan, por uma razão muito simples. Jamais estive na Bretanha. E acrescento que jamais ouvi falar desse Menem Tesser Farres, de outro gênero, como diz o Senhor. Se ele pôde produzir sobre o Senhor uma impressão benéfica, agradeça ao seu autor desconhecido. Em todo o caso, terei prazer em recebê-lo quando vier a Paris, onde, entretanto, só estarei de volta nos primeiros dias de outubro. Será um prazer dar-lhe verbalmente todas as explicações que desejar. Allan Kardec.